Pessoas, o mundo tá ficando cada vez mais complicado. O vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre a treta, né, envolvendo dois casos, na verdade, né? Vocês já devem ter visto no título do vídeo. O primeiro sobre o Thiago Nigro, né? Tem o canal Primo Rico, né? Ele é conhecido por esse nome. E o segundo, que é mais recente, que aconteceu basicamente essa semana, que foi a posse do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mas não necessariamente o Donald Trump em si, mas sim o bilionário desgraçado chamado Elon Musk. Então, bem-vindos ao canal Autismo Pensante, eu sou o Ricardo, sou autista, e no vídeo de hoje a gente vai falar desse assunto, né? Um assunto muito bacana, só que não. Eu tenho algumas considerações, né, a fazer. Primeiro eu vou falar sobre o que necessariamente aconteceu nesses dois casos, para depois falar de algumas problemáticas envolvendo tanto a questão do Elon Musk quanto do Thiago Nigro. Então, caso você tenha gostado da temática do vídeo de hoje, aperta no botão de gostei. Não se esqueça de se inscrever no canal, porque eu sei que você que tá assistindo aí, vai falar, eu vou deixar pra me inscrever no final, e acaba esquecendo, o canal entra no limbo, e você já sabe, né? Então, é isso, né? Vamos pro vídeo pra falar sobre essa treta toda. Vamos lá. Primeiro contextualizando os dois casos. O primeiro do Thiago Nigro, que é o primo rico, que aconteceu o seguinte: ele estava esperando, né, um filho, né, a Mayra Card, que é a esposa dele, estava esperando um filho e no processo de engravidez acabou tendo um aborto espontâneo, ao ponto de já em certa medida ter formado parte do corpo da criança, né, do que seria a criança, e teve que fazer o procedimento, né, e tudo mais, de tirar, né, aquele ser em desenvolvimento da barriga da Mayra Card. E o que aconteceu foi que, se eu não me falha a memória, no perfil do Thiago Nigro teve a divulgação da bosta da foto, falando, ai, só faltava, né, já tinha os dedinhos ou qualquer coisa assim. No caso, teve bastante repercussão negativa em relação, principalmente na figura do Thiago Nigro, né? Muita gente começou a bater no Thiago Nigro, e o que aconteceu foi o seguinte: a Mayra Card chegou nas redes sociais dela e tentou justificar, né, entre outros motivos, pelo fato do Thiago Nigro fazer parte do espectro autista, né? E o segundo caso, que é da posse do presidente dos Estados Unidos, né, atual agora, presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de uma fala, não só a fala, né, mas principalmente o gesto nazi do Elon Musk, né? O Elon Musk foi uma das pessoas que estavam falando lá na pós-presidencial, e ele acabou fazendo esse gesto nazi pelo menos umas duas vezes, né? Ele fez duas vezes, né, esse gesto. E para além disso, né, o próprio discurso do Elon Musk é um discurso nazi, né? De falar de nação, evolução da nação. É um discurso que não difere muito dos discursos não só do Hitler, mas também de seguidores dele, inclusive da época, né? Então é só pegar qualquer discurso de qualquer autoridade, principalmente de alto escalão do regime nazi fascista, que não vai diferir muito do próprio discurso do Elon Musk. A gente vai mostrar agora o discurso de Elon Musk, que acabou de discursar neste momento. Vamos acompanhar. É isso aí. Essa é a sensação da vitória. E não foi uma vitória qualquer. Aqui abrimos um novo caminho para a civilização humana. Existem várias eleições. Algumas são mais, outras são menos importantes. Mas essas eleições são importantíssimas. E eu quero dizer obrigado. Obrigado por fazer acontecer.
Mas o que ficou mais evidente, obviamente, foi o gesto nazi, da saudação, né? Mais especificamente nazista. E eu tenho algumas considerações a falar desses dois casos, assim, principalmente relacionado ao espectro autista. Em primeiro lugar, a gente precisa entender, o espectro autista, ele é uma deficiência, e como toda deficiência, ela é uma identidade marginalizada, e como toda identidade marginalizada, ela é uma identidade, né, mesmo sendo marginalizada. E a gente tem os conceitos que diferenciam a luta por identidade, que a gente pode também chamar de luta por minorias, né, de minorias sociais, ou um termo mais marxista, né, que inclusive é bem famoso aqui no YouTube, no Brasil, por conta da Sabrina Fernandes do Tese 11, que ela fala de pautas anti-opressão, né, principalmente, mas o termo é basicamente utilizar da luta das identidades como um aspecto de lutar mais ao combate do sistema capitalista. O que que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente não deve necessariamente tornar a luta, por exemplo, da deficiência, o que inclui aqui o espectro autista, como algo em um fim em si mesmo, mas sim um aspecto que pode ser complementar ou mesmo ser um ponto de partida dentro da luta contra a classe dominante, que no caso é a classe burguesa. Então, essas lutas por identidade ou pauta anti-opressão é uma coisa, certo? É uma coisa. Agora, a segunda coisa que a gente precisa tomar bastante cuidado é em relação a identitarismo, né? O identitarismo é justamente pegar o aspecto da identidade marginalizada e utilizar isso como representante do todo, o que significa que, na prática, eu, enquanto pessoa com deficiência, se eu seguir uma linha identitária, eu vou estar lutando somente pela minha identidade, pela, entre aspas, suposta emancipação da minha identidade, ignorando todas as outras identidades marginalizadas, ignorando toda a luta histórica dos outros campos, sejam de identidades marginalizadas ou mesmo aspectos de classe. Eu ignoro tudo isso, acaba fazendo uma espécie de luta corporativista. E isso gera um problema gigantesco, que é o fato de que, como eu estou somente lutando pelos meus enquanto identidade, que faz parte do que eu vivencio, é muito mais fácil cooptação, né? Porque a gente vive num sistema capitalista, onde tudo que o capitalismo toca basicamente vira, né? Tem a tendência de virar mercadoria, e quando a luta por identidade marginalizada não tem um aspecto de classe junto, ela acaba se tornando essa luta corporativista, o que gera essa cooptação capitalista, o que gera, por exemplo, discursos como pretos no topo, né, pessoas com deficiência no topo, ignorando que tenha um mar de gente na marginalidade. Então eu posso muito bem usar esse discurso identitário de eu consegui acessar um determinado espaço, eu venci na vida, ou mesmo alguns até fazem isso, além de falar que venceu na vida. Nós estamos vencendo. Não, gente, não tá vencendo assim. Você, né, a pessoa enquanto identidade marginalizada, que com um discurso e prática identitária, ou seja, de tornar a luta para si, não para o coletivo, ter conseguido acessar um espaço, não significa necessariamente que as outras pessoas vão ter a emancipação. Pelo contrário, na verdade, isso é um reforço, inclusive, próprio do sistema capitalista, que é pegar um exemplo de alguém de identidade marginalizada, dar algum tipo de acesso a ela, né, algum grau de acesso para ela, essa pessoa conseguir ascender, inclusive economicamente, para depois apontar para os críticos do sistema capitalista e dizer: olha, tem oportunidade no sistema capitalista. Olha essa pessoa de identidade marginalizada, essa pessoa autista, essa pessoa preta, essa pessoa trans. Ela conseguiu. Então, ou seja, eles elevam uma pessoa ou outra a um status maior, por assim dizer, né, dentro dessa lógica de produção, de não ter tanta exploração e eventualmente também não muita opressão, e fala que aquilo representa o todo.
mas aquilo é só a exceção para confirmar a regra do sistema. Então, esse é um primeiro ponto que a gente precisa entender bastante, assim, para depois a gente chegar num aspecto que volta e meia, seja nos próprios vídeos aqui do canal, ou mesmo das minhas publicações, né, para quem acompanha, né, o meu Twitter, o meu Blue Sky, o meu Facebook, sabem com certeza, eu vivo falando disso lá, que é a questão de não tornar tudo uma luta somente por identidade, esquecendo do aspecto de classe. Porque senão, né, que acaba sendo sintetizado pela frase famosa do movimento de pessoas com deficiência, que é nada sobre nós sem nós. Por quê? Porque quando a gente trata o nada sobre nós sem nós, sem levar em conta o contexto sistêmico que a gente vive, que é um contexto político, econômico e social, que é o sistema capitalista, onde tudo vira mercadoria, onde a prioridade é manter essa hegemonia da propriedade privada dos meios de produção e da exploração da força de trabalho. Se a gente não levar em conta isso, a gente vai levar em conta com essa frase, né, nada sobre nós sem nós, de maneira isolada do mundo, sem contextualizar, a gente vai tratar como se toda pessoa de identidade marginalizada, aqui especificamente o espectro autista, vai ter legitimidade para falar sobre qualquer coisa. E para além disso, a pessoa vai ter legitimidade de falar ou fazer qualquer besteira, seja de forma proposital ou não, nos dois casos é proposital, principalmente do Elon Musk, a gente vai tratar como se ela tivesse qualquer legitimidade para fazer aquilo, ou deixar de fazer, ou fazer de forma inconsciente, enfim. Então a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de postura, porque esse tipo de postura eu vejo, pelo menos no Brasil, muito sendo fomentado não só pelo ativismo das pessoas autistas, mas também do ativismo pela neurodiversidade, né, que é de todas as neurodivergências, e também, de forma mais geral, pela própria da deficiência. A gente vê vários movimentos de pessoas com deficiência, né, ativismo voltado a falar de modelo social da deficiência, que se esquece que o modelo social da deficiência tem, em certo grau, uma base marxista. A primeira geração de pessoas com deficiência, né, se eu não me engano, no Reino Unido, tem base marxista. Depois, obviamente, teve a sua contribuição da interseccionalidade na segunda geração, principalmente a crítica feminista em relação a esse ativismo da deficiência. Porém, contudo, todavia, a gente não pode simplesmente colocar o aspecto da identidade e simplesmente jogar fora o histórico que originou o ativismo da deficiência, que é a questão de como o sistema capitalista está tornando corpos, né, fazem que corpos com deficiência sejam subalternizados, ou seja, sejam colocados à margem. Então, a gente precisa entender isso para, né, primeiro entender isso para depois entender o fato de que tanto na ação do Elon Musk de fazer um ato, né, de fazer um gesto nazi, quanto a do primo rico, que é o Thiago Nigro, de usar, né, praticamente, ele usou a esposa para ela explicar que ele fez aquilo porque ele é autista, né? A gente precisa entender tudo isso antes para depois entender a problemática do Elon Musk e do Thiago Nigro. Senão a gente não vai entender, a gente vai até reclamar de repente, né? A gente vai até reclamar do gesto nazi do Elon Musk, a gente pode até reclamar da justificativa porca que foi dada de ele ser autista e por isso ele usou isso para justificar de ter publicado uma foto na internet, né, nas redes sociais do feto, né, sabe? Porque assim, senão a gente vai estar caindo numa espécie de reducionismo pós-moderno. Que inclusive eu bati muito isso no vídeo do senhor Itabira, né? Acho que no
último ou penúltimo vídeo do Senhorita Bira, onde eu falo da obra de Lyotard, né? Se eu não me engano, Jean-Jacques Lyotard, que é a condição pós-moderna, né? Que, em resumo, né? Não vou entrar em detalhes em relação a isso. Para quem quiser ver o vídeo, tá bem mais explicado lá. Mas basicamente o pós-modernismo é uma teoria que visa acabar com as verdades universais. Só que aí tem esse problema. Partindo desse pressuposto de que tem que acabar com as verdades universais, acaba gerando essa relativização, né, em último caso, uma relativização da verdade, e faz com que qualquer pessoa que tenha uma vivência dentro daquela identidade marginalizada, ela possa falar qualquer coisa para, né, usando da identidade marginalizada como um escudo para se explicar por qualquer coisa, e não porque ela é uma nazista filha da puta, sabe? Em vez dela falar que, né, assumir que ela é uma nazista filha da puta, ela vai falar: ah, não, é que eu sou autista, né? Inclusive eu vi muitos fãs, né, do Elon Musk, assim, enfim, não dá pra esperar muito de fã do Elon Musk, né, também, sinceramente, né? Puta que pariu. Mas assim, a gente precisa entender que, assim, estão chegando muito longe. E eles sabem, né? Em parte eles sabem porque eles são cínicos. Eles, além de eles serem fãs do Elon Musk, eles são fãs por identificação. Eles sabem que o Elon Musk é um extremista de direita, porque ao longo da vida dessas pessoas, elas foram influenciadas para isso. Elas foram influenciadas a terem um pensamento eugenista, de normalização de corpos, alinhada a uma política de extrema direita, a uma política fashion, sabe? Eles foram influenciados por isso, mas isso não quer dizer que hoje eles não têm essa identificação, por mais que tenha esse grau de influência que, enfim, não tem como dizer que não tem, né? Que o próprio Elon Musk e o contexto que as pessoas vivem acabam influenciando ao longo do tempo esse tipo de posicionamento, né? Que inclusive é gradativo, né? Não é de uma hora para outra, ele é gradualmente construído. Então, isso é proveniente, inclusive, de uma sociedade que cada vez mais está sendo normalizado pensamentos eugenistas, né? Eu já falei, né? Assim, quem me acompanha há mais tempo no canal sabe que volta e meia eu falo da questão do T21, que a gente chama comumente, né, e erroneamente de síndrome de Down, né, mas é o T21, a trissomia do cromossomo 21, que está sendo erradicada nos países europeus. Erradicada. Inclusive, na Islândia, está sendo comemorado isso, né? Tem política pública para falar, dizendo assim: ah, se a mulher descobrir durante a gravidez que o seu filho vai nascer dentro da trissomia do cromossomo 21, né, o T21, a mulher tem a opção de abortar. Se isso não é eugenia normalizada, eu não sei o que é, gente. Sinceramente. Óbvio, alguns vão até falar: ah, mas está dando poder de escolha para mulher. Mas se tem toda uma máquina midiática de propaganda voltada à normalização de corpos, isso não tô falando nem só da deficiência, fala a própria da questão feminista, da busca do corpo feminino perfeito, né? Então, se isso acontece na questão da pauta por exemplo, mulheres cis, agora imagina no contexto de deficiência. Se tem um contexto de ser reforçado a todo momento que corpos que devam nascer não podem ter deficiência, o que inclui o T21, é óbvio que por mais que tenha toda essa questão de dar o poder de escolha para a mulher, ela vai escolher abortar. Então, esse é só um aspecto. Eu só peguei isso como um recorte para deixar de exemplo que o mundo inteiro, não só os países da chamada centralidade do sistema capitalista, mas também os países da periferia, em certa medida, estão cada vez mais promovendo políticas que, por mais que não sejam explícitas, têm algum grau desse pensamento normalizador, desse pensamento eugenista. Então, é óbvio que vai chegar uma hora, para além de ter a volta do Trump como presidente dos Estados Unidos, que inclusive muito provavelmente vai acontecer no Brasil também, de ser eleito em 2026 um presidente de extrema-direita aqui no Brasil, porque a gente sempre copia basicamente as coisas que vêm daquele lixo chamado Estados Unidos. Então, para além disso, da posse
Donald Trump, ainda tem esse gesto nazista feito pelo Elon Musk, que é defendido por muita gente, inclusive muito provavelmente até por pessoas com deficiência, que são fãs eventuais do Elon Musk. Então, o que aconteceu, não só em relação ao Thiago Nigro, né, o primo rico, mas principalmente do gesto nazi do Elon Musk, para mim não me surpreende, porque assim, eu tô falando isso há anos. Eu lembro que alguns anos atrás eu fiz uma publicação. Se eu lembrar a publicação, vou até deixar como fonte na descrição do vídeo. Ou no primeiro comentário fixado. Que eu falei assim: o capitalismo cada vez mais vai cooptar a pauta da deficiência. E é justamente isso que está acontecendo. Óbvio que não está num processo ainda avançado disso, mas já está acontecendo. De certas formas, o capitalismo, parte, né, da burguesia, vai optar por um aspecto mais conciliatório, por assim dizer, né, o que é muito na figura da Globo, de tentar cooptar por vias liberais, né, a questão da deficiência. Então vai falar de deficiência no jornal, de forma bem rasa, sem questionar nada. E também parte da burguesia, principalmente internacional, que é a alta burguesia internacional, eles vão, né, em partes focar nesse aspecto mais de extrema direita, do avanço, né, que é proveniente do avanço neoliberal, né? Então, tá, por exemplo, na figura do Elon Musk, mas não só, né? É que o Elon Musk, pelo menos da minha análise, é o que mais é linha de frente nesse ponto específico, de usar uma identidade marginalizada que é a deficiência para tentar promover, né, como, né, acaba sendo um auxílio para promover um discurso extremista, né? Então, basicamente, para mim, isso não é uma surpresa. Obviamente eu fico triste com relação a isso, indigna, principalmente a questão do Elon Musk, do pessoal usar como justificativa dele ser autista para ter feito aquilo. Alguns até usaram outras justificativas falando que ele não fez gesto nazista, mas sim botou a mão no peito como se estivesse pegando o coração dele e jogando pra galera. O que, sinceramente, eu achei essa justificativa patética, na moral. Nossa, a cara da galera nem treme pra falar isso. Mas, enfim, né? Uma das justificativas foi justamente o fato dele ser autista. E não tem nada a ver dele ser autista, né? Porque o espectro autista é uma condição que afeta a socialização e, né, comunicação e questão de rotina, né? Que são os comportamentos restritivos e repetitivos, né? Então, isso falando no modelo biomédico, né? Então, assim, não tem justificativa nenhuma para isso. E além disso, eu sinceramente, aí é uma percepção, né? Obviamente não tem como provar isso, mas, enfim, o Elon Musk, para mim, ele não é autista. É muito por conta do contexto que foi dada essa revelação, né? Porque foi no Saturday Night Live, se não me falha a memória, numa sketch de humor, que ele fala que ele é autista e a galera simplesmente acreditou sem pestanejar, né? Enquanto isso, um monte de autista pobre, fudido, ou autista de classe média, qualquer coisa que minimamente questione o hegemônico, já vem imbecil falando: ah, mas você não é autista, mostra aí o teu laudo. E ninguém falou de laudo do espectro autista por Elon Musk, né? Acreditou no Elon Musk, só porque ele falou que ele é autista, numa sketch de humor de um programa de auditório de entrevista. E detalhe, ele nem falou que ele é autista, ele falou que é Asperger. Então, ainda tem toda essa construção, né, que eu já falei também em outros vídeos, mas só resumindo, essa construção de que tem pessoas autistas que se reivindicam como Aspergers, justamente pela leitura que as pessoas têm de Asperger é o autista inteligente e o autista é o burro que tem déficit intelectual, como se o Asperger fosse uma categoria de ser humano superior. Então ainda tem esse porém também. Então, assim, gente, não acreditem nessa baboseira aí de ai, o Thiago Nigro, ai, fez aquela bosta que ele fez por causa que ele é autista. Não acreditem também no fato,
dessa defesa que estão fazendo, de que o Elon Musk fez gesto nazi, mas ele não fez, ou que ele não sabia, né, ou que ele é autista. Gente, não acreditem nessa baboseira. Eu sei que para alguns isso aí é basicamente falar que a água é molhada, né, mas melhor simplesmente falar que a água é molhada, enfim, o sapo sapeia, né, a água mareia. Maria Mareia, né, enfim, do que simplesmente não fazer qualquer tipo de disputa, né, no campo aqui da internet, né, vai que alguém tá na dúvida e veja esse vídeo e acaba contribuindo para mudança de percepção da pessoa. Então é isso, gente. Não acreditem nessa justificativa de pessoa autista, porque pessoa autista pode ser pessoa escrota também, ela não é porque é autista que ela não pode ser preconceituosa com outras identidades marginalizadas, que ela não possa ser preconceituosa com a própria identidade marginalizada, no caso da deficiência, ou do espectro autista, mais especificamente, ou que ela também não possa ser facho, né? Então, tomem cuidado com esse aspecto de identidade a qualquer custo, né? Senão a gente vai cair nessa relativização tosca, né, enfim, né, de justificar qualquer postura ou fala merda com o fato dela pertencer a um certo recorte de identidade dentro da classe trabalhadora, né, por exemplo. Então, você que chegou até o final, comenta aí a palavra. Tô pensando numa palavra. Comente a palavra eugenia, né? Se você chegou até o final, só para eu saber quem são os de verdade e quem são os de mentira, né? E também, se você tiver alguma coisa para contribuir, comente também algum complemento ou de repente alguma coisa que eu deixei passar. E caso você ainda não tenha se inscrito no canal, essa é a sua chance final para você fazer isso. E se você já acompanha o canal há algum tempo e quer contribuir de maneira mais substancial, você tem duas opções. Primeiro tem o Apoia, né? O apoia.se/autismo pensante, né? Que é por meio do Apoia-se você consegue fazer contribuições recorrentes, né? De qualquer valor. Ou você pode também, por meio do Pix autismopensante@gmail.com, fazer qualquer contribuição também, enfim, de qualquer valor, para caso você só queira contribuir de forma pontual. Então é isso. A gente se vê na próxima e até mais. Falou! Show!